Quantas histórias da sua família você realmente conhece? E se aquilo que ninguém conta fosse exatamente o que seu corpo insiste em revelar? Marina sempre acreditou que estava condenada à doença sem explicação, até descobrir que sua dor vinha de alguém esquecido pela própria família. Uma mulher silenciada, cujo destino clama por reconhecimento. Prepare-se para conhecer a verdade escondida nas sombras do corpo. O quadro de avisos vibrava ao fundo quando Marina sentiu o chão afastar-se dos pés. A sala de aula parecia um aquário, as vozes dos alunos ondulando em ecos lentos. Ela segurou a borda da mesa, fingindo normalidade enquanto a vista escurecia nas bordas. Uma pontada funda no estômago subiu ao peito como uma maré fria. O giz quebrou em sua mão, e a poeira branca grudou nos dedos trêmulos. "Professora, a senhora está bem?" perguntou uma aluna da primeira fila. Marina sorriu por reflexo, como quem tenta acalmar um pássaro preso no peito. As letras no quadro se desfizeram em riscos, e o ar ficou pesado como chumbo. Ela tentou dizer que era apenas cansaço, que a aula continuaria. Mas a sala girou num círculo silencioso, e ela precisou sentar. A cadeira não a segurou por muito tempo, e o mundo descolou de vez. Marina ouviu seu próprio nome vindo de longe, espremido por sirenes imaginárias. O chão foi macio e frio, como se a escola virasse uma praia gelada. Luzes fluorescentes rimavam com o latejar das têmporas. Depois, ouviu nada denso dos desmaios que não avisam. No hospital, os monitores desenhavam montanhas tranquilas, indiferentes ao drama. A médica folheou exames impecáveis, como quem lê um livro sem história. "Todos os resultados estão normais, Marina", disse com gentileza treinada. Normal era uma palavra que doía mais que qualquer diagnóstico. O corpo, no entanto, insistia em gritar por uma tradução que ninguém oferecia. Rita chegou com uma manta dobrada e um sorriso cansado de tantas noites. Beijou a testa da filha como fazia quando a febre não cedia na infância. Falou de repouso, de chás, de vitaminas que a vizinha jurava funcionar. Evitou, com perícia antiga, qualquer lembrança que viesse com nomes e datas. Marina reconheceu ali o velho muro, levantado tijolo por tijolo de silêncio. Eduardo apareceu com um buquê tímido de crisântemos roubados da cantina. Brincou que eram flores de sobrevivente porque duravam mesmo sem cuidado. Ficou ali sem fazer perguntas, só oferecendo presença no lugar certo. Marina agradeceu com os olhos, cansada de se explicar para todo mundo. Ele prometeu buscá-la na alta caso ela precisasse de uma carona até em casa. Quando a noite caiu, o hospital fez o barulho de sempre, regular e metálico. Marina encarou o teto como quem lê um mapa e não entende a legenda. Uma fisgada nas costas veio junto de um arrepio, alinhando memórias soltas. Pensou que talvez houvesse algo além do exame, mas afastou a ideia. Preferiu acreditar que era apenas uma sequência infeliz de sintomas teimosos. Dormiu aos solavancos e sonhou com uma janela antiga batendo ao vento. Atrás da janela, um rosto feminino surgia e desaparecia como luz de farol. Marina chamava por alguém que não sabia nomear, e a voz ecoava sem retorno. Acordou com o coração disparado, como se tivesse corrido um corredor infinito. Na garganta, ficou o gosto metálico das palavras que não saíram. De manhã, recebeu alta com recomendações educadas e folhetos coloridos. Rita prometeu preparar sopa e vigiar os remédios, impondo um regime carinhoso. Eduardo mandou mensagem perguntando do trajeto e do horário de saída. Marina vestiu a roupa devagar, observando as marcas leves do soro no braço. Entre o alívio e o medo, sentiu que algo antigo a acompanhava até a porta. No táxi, a cidade correu pelos vidros como chuva de informações sem sentido. Os prédios refletiram seu rosto pálido, multiplicando perguntas que ela não queria. Uma lembrança de infância piscou, teimosa, no canto da mente. Era o cheiro de armário fechado e canções que alguém cantarolava sem letra. Marina decidiu que, por hora, apenas chegaria em casa e dormiria até esquecer. Em casa, o apartamento cheirava da limpeza recente e a livros velhos. Rita colocou a sopa fumegando sobre a mesa, como ritual de proteção. O silêncio entre as duas era espesso, ocupando as cadeiras vazias. Marina agradeceu, mas a fome parecia tímida diante do cansaço. No fundo do armário, um álbum antigo chamou sua atenção como farol. O álbum rangia nas dobradiças, revelando fotos de festas e ausências. Havia crianças sorrindo, adultos desviando o olhar e espaços recortados. Em uma página, uma sombra sem nome ocupava o lugar de alguém apagado. Marina sentiu um arrepio percorrer o braço, como toque de papel frio. Fechou o álbum rápido, temendo perguntas que ainda não sabia fazer. A infância voltava em flashes, febres de madrugada e consultas intermináveis.
Os médicos falavam em estresse precoce, em crescimento, em mistério. Rita dizia que passaria com o tempo, como passam as chuvas de verão. Mas algumas dores ficavam, insistentes como goteiras no telhado. Marina aprendeu a sorrir para não preocupar, mesmo quando todo o corpo doía. Filha, coma mais um pouco, pediu Rita, com ternura e fuga nos olhos. Marina quis perguntar sobre a foto recortada, mas a língua pesou. Notou que a mãe sempre se movia para longe de assuntos sem resposta. Havia um cálculo exato na arrumação dos talheres e no tom de voz. Era como se cada gesto cobrisse o buraco de uma história sem tampa. Depois do almoço, Marina abriu a janela e deixou o vento atravessar a sala. O vento trouxe um cheiro vago de jasmim, lembrança de pátio antigo. Deu vontade de telefonar para a avó, mas era tarde demais para isso. Restou-lhe a cantiga fragmentada que a avó cantarolava com um olhar distante. A canção parecia pedir desculpas a alguém que nunca chegava. No quarto, outra caixa de papelão trouxe cartas amareladas e recibos. Havia datas sem contexto, nomes que não apareciam nas histórias de família. Um envelope carimbado de cidade vizinha tinha o selo parcialmente rasgado. Marina leu metade de um sobrenome que não reconhecia entre os seus. Guardou tudo de volta, sentindo que estava abrindo portas de corredores longos. Uma tontura suave veio como aviso, pedindo que se deitasse um pouco. As mãos ficaram frias, e a respiração mediu passos curtos dentro do peito. Fechou os olhos e escutou de novo a janela do sonho batendo sozinha. Havia uma mulher do outro lado, com um vestido simples e um olhar pedido. Marina murmurou que havia, mesmo sem entender o que isso significava. O celular vibrou na mesa com uma mensagem de Eduardo. Ele perguntava como ela estava e se precisava de algo no mercado. Marina respondeu que estava melhor, embora soubesse que era meia verdade. Agradeceu a gentileza e prometeu levar a vida com calma nos próximos dias. Ele sugeriu que conversassem na escola, quando ela se sentisse pronta. À noite, o prédio ficou mais silencioso que o normal, como em suspensão. Rita recolheu as louças e cantarolou uma melodia que Marina não conhecia. A melodia parecia antiga, com sílabas escondidas entre os dentes. Marina quase perguntou de onde vinha aquela música, mas recuou. Engoliu a curiosidade junto com um comprimido para dormir sem sobressaltos. Antes de apagar a luz, seus olhos voltaram ao armário e ao álbum fechado. Havia algo ali que chamava, um ímã discreto escondido entre as páginas. Marina prometeu a si mesma que olharia com mais coragem no dia seguinte. No escuro, imaginou que talvez fosse hora de aceitar ajuda que não conhecia. Adormeceu com a sensação de que, amanhã, alguém bateria à sua porta. Na manhã seguinte, Marina acordou com a sensação de que o corpo estava mais pesado. As pernas respondiam devagar, como se carregassem sacos invisíveis de areia molhada. Na escola, disfarçou o mal-estar entre pilhas de provas e livros encapados. Eduardo percebeu seus olhos apagados e se aproximou com voz baixa. Você não pode continuar assim, Marina. Já pensou em procurar algo diferente? Ela suspirou, cansada de conselhos que nunca ajudavam de verdade. Diferente como? Perguntou sem esconder o ceticismo no tom. Eduardo hesitou, mas decidiu arriscar. Uma amiga minha é terapeuta. Trabalha com constelação familiar. Não é medicina, mas pode abrir caminhos. Marina riu sem humor, lembrando-se de quantos métodos já tentara sem sucesso. Mesmo assim, a palavra constelação ficou presa na memória como um eco. Havia algo místico e promissor nela, algo que lembrava os sonhos da janela batendo. Marina guardou o cartão que Eduardo lhe entregou, ainda que sem intenção de usar. No fundo, sabia que aquele convite tinha acendido uma chama incômoda. Preferia ignorar, mas a curiosidade começava a pesar mais que a descrença. Na sala dos professores, a rotina se repetia com o café morno e as conversas banais. Marina tentava se distrair, mas o corpo insistia em lembrá-la com dores difusas. Um zumbido leve tomou conta de seus ouvidos e ela fechou os olhos. O cartão da terapeuta estava em sua bolsa, queimando como um segredo. Decidiu que, se as crises voltassem, talvez aceitasse o convite de Eduardo. À noite, contou a Rita sobre a sugestão, esperando encontrar apoio. Mas a mãe reagiu com uma mistura de irritação e medo. Essas coisas só mexem com o que é melhor deixar quieto, disse, categórica. Marina engoliu a resposta, mas sentiu que o silêncio da mãe escondia algo. Aquilo, em vez de desencorajá-la, reforçou sua vontade de investigar. Deitada, encarou o teto e deixou que a palavra constelação se expandisse dentro dela. Lembrou-se da melodia que a mãe cantarolara, tão estranha e sem explicação. Havia fios invisíveis costurando suas memórias, puxando-a para algo esquecido.
O sono chegou devagar, trazendo a imagem da mulher atrás da janela novamente. E desta vez, Marina não desviou o olhar. Apenas sussurrou que voltaria para vê-la. O consultório de Helena era simples, mas carregava um ar sereno. Havia velas discretas, cadeiras dispostas em círculo e quadros com símbolos abstratos. Marina entrou com passos contidos, desconfiada de cada detalhe ao redor. Helena a recebeu com um sorriso firme e olhar que parecia atravessar a pele. Bem-vinda, Marina! Aqui, tudo o que não é dito encontra espaço para se revelar. A terapeuta explicou de forma calma como funcionava a constelação. Falou de representantes, de vínculos invisíveis e do peso dos destinos familiares. Marina ouvia com o corpo tenso, dividida entre descrença e esperança. Aceitou participar, embora o coração batesse como tambor em guerra. Sentou-se no círculo, sentindo a energia coletiva pairar no ar. Outros participantes escolheram papéis intuitivamente, posicionando-se pelo espaço. Um homem que ela nunca vira antes ficou no centro, e sem motivo curvou-se. Marina sentiu uma pressão igual em seu próprio peito, como se fosse espelho. O silêncio da sala tornou-se denso, cheio de histórias sem voz. Helena apenas observava, guiando com gestos mínimos e palavras breves. De repente, uma mulher representando uma figura desconhecida olhou para Marina. Os olhos dela pareciam carregar lágrimas de décadas, e o ar ficou frio. Marina não sabia explicar, mas um arrepio tomou-lhe os braços. Sentiu como se carregasse aquela dor desde sempre, sem entender por quê. Helena apenas disse: "Às vezes o corpo guarda o que a família esqueceu." Marina respirou fundo, mas as lágrimas vieram sem aviso. Era como se algo dentro dela finalmente tivesse sido reconhecido. O peso no estômago pulsava em sintonia com a cena diante de si. Olhou para o chão, sem coragem de encarar os rostos ao redor. Pensou que talvez estivesse entrando em um território do qual não poderia voltar. Quando a sessão terminou, Helena a chamou de lado com voz suave. "Seu corpo fala por alguém que não teve espaço. Você está pronta para ouvi-lo?" Marina engoliu seco, sem saber se queria ou não a resposta. Saiu do consultório com a sensação de carregar tanto mais do que entrou. E, ao mesmo tempo, algo nela murmurava que, pela primeira vez, havia esperança. Nos dias que seguiram a primeira sessão, Marina sentiu as dores mudarem de lugar. Ora era o peito que pesava, ora as costas queimavam como ferro em brasa. Era como se as lembranças despertadas ecoassem dentro de sua carne. Mesmo quando tentava esquecer, os sonhos vinham como recados insistentes. Sempre a mesma mulher. Sempre atrás da janela que batia sozinha. Na escola, a concentração tornou-se quase impossível. Enquanto explicava literatura romântica, seu corpo reagia com calafrios. Os alunos notaram sua palidez e a inquietação nas mãos que tremiam. Eduardo sugeriu que ela descansasse, mas Marina recusou. Sentia que fugir seria entregar-se às vozes que já a perseguiam. À noite não conseguiu resistir ao impulso e retornou ao consultório de Helena. A terapeuta a recebeu como se já soubesse da decisão antecipada. "Está pronta para aprofundar?" perguntou com serenidade firme. Marina assentiu, mesmo sem entender bem o que aquilo significava. O círculo foi formado, e os participantes assumiram novas posições. Desta vez, a energia parecia mais intensa, quase sufocante. Um representante curvou-se ao chão, repetindo um gesto de desespero. De repente, Marina sentiu as pernas travarem e o corpo querer cair também. O pranto veio com uma dor que não era sua, mas parecia antiga. Helena orientou que ela deixasse a emoção fluir sem resistência. "Há alguém na sua família que não foi reconhecido", disse Helena. As palavras soaram como martelos, ecoando dentro do peito de Marina. Uma imagem rápida lhe veio, uma sombra em fotografias antigas. Lembrou-se do álbum guardado no armário, com rostos cortados. Era como se as peças começassem, enfim, a se encaixar. A sessão terminou, mas o corpo de Marina parecia ter atravessado um terremoto. O suor escorria pela testa e as pernas tremiam como pós-tempestade. Helena apenas disse: "O caminho da cura exige coragem para ver." Marina saiu dali sem respostas, mas com a certeza de que havia algo escondido. O silêncio da mãe ganhava agora contornos mais suspeitos. Na volta para casa, a cidade parecia mais escura que o normal. As luzes dos postes piscavam como se quisessem dizer segredos. Marina apertou a bolsa contra o peito, como se carregasse um tesouro perigoso. No fundo, uma certeza a atormentava. Aquilo não era imaginação. Alguém esquecido queria ser lembrado, e usava seu corpo como mensageiro.
Na manhã seguinte, Marina acordou tomada pelo pânico. As mãos suavam e a respiração vinha curta como em corrida sem saída. Decidiu que não voltaria mais às sessões, que tudo aquilo era demais. Ligou para Helena e cancelou os próximos encontros, alegando falta de tempo. A terapeuta apenas respondeu: "Estarei aqui quando quiser continuar." Na escola, tentou mergulhar na rotina como quem busca a anestesia. Corrigiu pilhas de provas, distribuiu trabalhos, falou de Machado de Assis. Mas os alunos percebiam que havia uma sombra em sua voz. Eduardo a chamou para um café, mas ela recusou, temendo perguntas. O peso nos ombros só aumentava, como se carregasse pedras invisíveis. À noite, Marina tentou distrair-se com filmes e músicas antigas, mas a televisão parecia distante e o som ecoava sem sentido. Cada barulho do apartamento soava como um chamado. O vento voltou a bater a janela, repetindo o sonho insistente. A imagem da mulher surgiu mais nítida, com lágrimas presas nos olhos. Marina acordou suada, o coração em disparada como tambor em guerra. Olhou para o armário fechado, lembrando do álbum que evitava. O medo tomou conta. E se encontrasse algo que não queria saber? A dúvida corroía mais do que a própria dor. Preferiu deitar-se outra vez, tentando fingir que nada acontecia. Nos dias seguintes, os sintomas físicos se intensificaram. A febre baixa não cedia. As dores migravam pelo corpo sem lógica. Médicos pediam novos exames, mas os resultados permaneciam normais. A palavra psicossomático voltou a surgir, irritando Marina profundamente. Ela sabia que havia algo além, mesmo que não conseguisse explicar. A mãe percebeu sua fragilidade e passou a vigiá-la com atenção. Rita preparava chás, rezava em silêncio e desviava o olhar. Marina tentou perguntar sobre o passado, mas recebeu respostas vagas. "O importante é o presente, filha", dizia, evitando mergulhar nas lembranças. O muro de silêncio parecia mais alto a cada tentativa de aproximação. Certa noite, ao olhar-se no espelho, Marina quase não se reconheceu. O rosto pálido refletia uma mulher envelhecida pela dor. Havia algo nos olhos que não pertencia só a ela, mas a outras histórias. De súbito, sentiu que perderia a razão se não encarasse a verdade. E pela primeira vez, admitiu. O medo era menor que a necessidade de saber. Marina acordou decidida a enfrentar o silêncio que a sufocava. Sentou-se à mesa com a mãe, enquanto o cheiro de café se espalhava pela cozinha. Rita falava de receitas e vizinhos como se nada estivesse errado. Marina, cansada de rodeios, lançou a pergunta direto. "Mãe, quem é a mulher que falta nas nossas fotos?" O olhar de Rita congelou por um instante, antes de se recompor. "Que mulher, filha? Você deve estar cansada, vendo coisas", respondeu evasiva. Mas a voz tremeu no final, denunciando o peso da mentira. Marina não recuou. Encarou a mãe com firmeza, exigindo respostas. O silêncio tornou-se uma terceira presença, pesado como pedra. "Eu fui a constelação, mãe. Eu vi. Tem alguém que foi esquecido", insistiu. Rita largou a xícara na mesa com força, derramando café sobre a toalha. "Essas coisas não deviam ser mexidas", gritou, a voz quebrando no ar. Marina tremeu, mas manteve a postura firme, como quem abre uma porta proibida. O choro da mãe veio em seguida, contido por anos de silêncio. Rita afastou-se, caminhando até a janela, como se buscasse ar. Marina a observava, sentindo que a resposta estava próxima. Nem tudo precisa ser dito. "Algumas dores ficam onde nasceram", murmurou Rita. Mas os olhos marejados mostravam o conflito entre proteger e confessar. Marina se aproximou devagar e tocou-lhe a mão, pedindo coragem. O coração de Marina batia como um tambor descompassado. Sabia que a mãe carregava a chave de um passado esquecido. Mas a cada palavra, percebia também o medo de perder esse vínculo. Era como se ambas estivessem em lados opostos de um muro invisível, e cada tijolo era feito de segredos, culpa e dor herdada. No fim, Rita apenas pediu que a filha parasse de investigar. "Promete que vai deixar isso no passado?" suplicou com olhos aflitos. Marina não respondeu. Apenas se levantou e recolheu sua bolsa. Sabia que a promessa jamais seria cumprida. A busca pela verdade já corria em suas veias como febre. Na rua, respirou fundo e sentiu-se dividida entre o amor e a revolta. A mãe era vítima e cúmplice do silêncio, e Marina não sabia lidar. Mas, naquele instante, uma decisão se consolidou dentro dela. Não importava o preço. Descobriria quem era a mulher esquecida. E libertaria seu corpo da prisão que carregava. Marina passou a frequentar bibliotecas e arquivos da cidade.
Entre jornais amarelados e documentos poeirentos, buscava pistas da família. O cheiro de papel antigo a envolvia como túnel para outro tempo. Cada página virada era um mergulho em corredores cheios de sombras. E cada silêncio descoberto era mais eloquente do que palavras. Encontrou registros de nascimentos e óbitos que não batiam. Nomes repetidos, anos truncados, pessoas que desapareciam sem explicação. Um recorte de jornal mencionava uma jovem internada em manicômio. O sobrenome era parcialmente ilegível, mas familiar o suficiente para incomodar. Marina sentiu o corpo estremecer, como se tivesse encostado em fogo frio. As noites tornaram-se longas, recheadas de cadernos de anotações. Marina rabiscava conexões, linhas e pontos, formando uma teia invisível. A cada nova pista, sentia que estava mais próxima da verdade. Mas o corpo reagia. Febres noturnas, calafrios, sonhos repetidos. Era como se alguém, do outro lado, a empurrasse para frente. Eduardo acompanhava sua busca com preocupação silenciosa. Oferecia café, ouvia relatos, mas temia pela saúde de Marina. "E se isso te fizer mais mal do que bem?" perguntou aflito. Ela sorriu, cansada, mas firme. Pior é continuar sem respostas. Eduardo compreendeu, mesmo sem concordar, e permaneceu ao seu lado. Um dia, encontrou uma fotografia esquecida em uma caixa de arquivo. A imagem mostrava uma jovem de olhar profundo, vestida com simplicidade. Atrás da foto, escrito a lápis, lia-se apenas "Não falem dela". Marina quase deixou o papel cair, tomada por arrepios incontroláveis. Sabia que aquela era a mulher que o corpo lhe cobrava. Guardou a foto com cuidado, como quem leva uma relíquia sagrada. O rosto da jovem parecia acompanhá-la a cada passo. Havia ternura e desespero no olhar, como um pedido não atendido. Marina murmurou baixinho: "Eu te vejo." E pela primeira vez, sentiu que não estava sozinha em sua busca. No caminho de volta, o coração batia em compasso estranho. Entre medo e alívio, Marina percebia a dimensão do que enfrentava. A cada pista, confirmava-se que sua dor não era apenas dela, e que o corpo carregava, há anos, a história dessa mulher. O próximo passo seria confrontar novamente sua mãe, agora com provas. Com a fotografia em mãos, Marina voltou ao consultório de Helena. O coração acelerava como se guardasse uma dinamite no bolso. Helena observou a imagem com atenção, os olhos firmes e serenos. "Esta é a voz que ecoa em você. Ela quer ser lembrada", afirmou. Marina engoliu em seco, sentindo o corpo estremecer como confirmação. A constelação começou em silêncio, com os participantes escolhendo papéis. Uma jovem assumiu a posição no centro, curvando-se com dor invisível. Marina, do outro lado do círculo, sentiu o mesmo peso nas costas. Era como se a gravidade tivesse dobrado apenas sobre seu corpo. Helena interveio. "Ela carrega uma exclusão. Quem foi esquecida precisa ser vista." Os representantes começaram a interagir, como guiados por forças ocultas. A jovem levantou os olhos e olhou diretamente para Marina. Naquele instante, o pranto veio sem controle, como se fosse emprestado. Marina murmurou: "Eu sinto você, mas não sei quem é." O ar ficou denso, e o silêncio cortava como lâmina invisível. Helena aproximou-se e pediu que Marina dissesse palavras de reconhecimento. Com a voz embargada, repetiu: "Você pertence. Você tem um lugar." A sala inteira pareceu respirar junto, como se algo fosse liberado. A jovem do centro sorriu em lágrimas, e o peso diminuiu levemente. Marina sentiu os músculos relaxarem, como após anos de tensão. Na saída, Helena explicou o que haviam vivenciado. Sua tia-avó foi apagada da memória da família. O corpo escolheu lembrar. Marina assentiu, ainda em choque com a força da experiência. Não era mais apenas intuição. Havia uma verdade viva em sua pele. E essa verdade clamava por ser revelada a todos. De volta para casa, segurou firme a foto contra o peito. Rita estava na sala, dobrando roupas, quando Marina entrou. Sem rodeios, colocou a imagem sobre a mesa. "Quem é ela?" perguntou com a voz firme e trêmula. O rosto da mãe empalideceu, como se tivesse visto um fantasma. Rita levou as mãos ao rosto, tentando conter o choro. "Você não deveria ter encontrado isso", murmurou, quase inaudível. Marina se aproximou, exigindo a verdade que o corpo já conhecia. A mãe, hesitante, contou fragmentos entre soluços. Falou de uma irmã internada em manicômio e nunca mais mencionada. A cada palavra, Marina sentia o corpo reagir em ondas. As pernas travaram, a respiração ficou curta, o coração disparado.
Era como se revivesse a exclusão daquela mulher, absorvendo sua dor. Tentou se manter de pé, mas os joelhos não sustentaram. Eduardo, que chegara para visitá-la, correu para ampará-la. Naquela noite, a febre voltou mais alta do que nunca. O corpo tremia e os músculos se contraíam sem explicação. Rita entrou em desespero, sentindo culpa e medo misturados. Marina murmurava frases desconexas, como se falasse em outra voz. Palavras de súplica, pedindo reconhecimento, escapavam entre delírios. Eduardo permaneceu ao lado dela, enxugando o suor da testa. Marina, respira. Eu estou aqui, repetia, tentando acalmá-la. Mas sentia que aquilo ia além de qualquer cuidado físico. Era uma batalha travada em camadas invisíveis da existência. E ele só podia testemunhar, sem poder intervir de fato. No delírio, Marina viu novamente a mulher da janela. Desta vez, o vidro se abriu, e a figura estendeu a mão. Os olhos suplicavam para que ela não a deixasse esquecida. Marina segurou essa mão em sonho, chorando como criança. O gesto trouxe alívio momentâneo, mas também uma dor mais funda. A madrugada foi longa, repleta de calafrios e gemidos. Rita rezava baixinho, pedindo perdão e proteção ao mesmo tempo. Eduardo segurava firme a mão de Marina, sentindo o pulso frágil. Era como se a vida dela estivesse ligada ao desfecho desse segredo. O corpo, mais do que nunca, gritava pela verdade completa. Quando a manhã chegou, Marina despertou exausta, mas consciente. Olhou para a mãe com olhos marejados, exigindo mais explicações. Não dá mais, mãe. Eu preciso saber tudo, disse enfática. Rita, abatida, finalmente percebeu que não havia mais como esconder. E entendeu que a filha só sobreviveria se o silêncio fosse quebrado. Rita respirou fundo, as mãos entrelaçadas em nervosismo. O olhar perdido denunciava décadas de memórias reprimidas. Ela se chamava Amélia. Minha irmã mais velha, começou hesitante. Marina sentiu o coração disparar ao ouvir o nome pela primeira vez. Era como se uma sombra tivesse ganhado carne diante de si. Rita contou que Amélia crescera diferente, intensa e sonhadora. Apaixonara-se por um homem que a família não aceitava. Após um escândalo, foi internada em um manicômio e nunca mais voltou. Os pais proibiram qualquer menção ao nome, enterrando-a em silêncio. Eu era criança, mas lembro do choro escondido das minhas tias, disse Rita. Marina ouviu cada palavra como golpes em sua própria pele. O corpo reagia com dores no estômago e tremores nas mãos. Era como se revivesse a exclusão daquela mulher esquecida. Você sabia de tudo e nunca me contou? Acusou Marina. Rita chorou, dizendo que queria protegê-la desse peso. Eduardo permaneceu em silêncio, respeitando o momento. Ele observava as duas mulheres divididas entre amor e rancor. A revelação deixava a sala carregada de emoção incontida. Marina, embora ferida, sentia-se mais próxima da verdade. Mas também percebia que o corpo ainda não estava liberto. A mãe implorou para que parasse de buscar mais respostas. Já basta, filha. Amélia já sofreu o suficiente, murmurou. Mas Marina sabia que o ciclo só se romperia com reconhecimento. Era hora de dar a Amélia o lugar que lhe foi negado, e sabia que Helena seria o canal para esse ato final. Naquela noite, Marina mal conseguiu dormir. O rosto de Amélia a acompanhava como uma presença constante. Os sonhos eram cheios de corredores brancos e portas trancadas. E no fundo, sempre o mesmo pedido: não me deixe no esquecimento. Ao despertar, Marina sabia exatamente o que precisava fazer. O consultório de Helena estava em silêncio reverente naquela manhã. Marina chegou com os olhos firmes, trazendo a fotografia de Amélia. Hoje quero que ela seja lembrada, disse sem hesitar. Helena assentiu, organizando o círculo de cadeiras com cuidado ritualístico. O ar parecia mais pesado, como se o passado aguardasse libertação. Os representantes tomaram seus lugares intuitivamente. Uma jovem assumiu o papel de Amélia, curvando-se em dor profunda. Outros se colocaram como família, afastados, virando o rosto. Marina observava com lágrimas contidas, sentindo a exclusão palpável. Helena a orientou. Chegou a hora de olhar para ela. Marina levantou-se e caminhou até o centro do círculo. Cada passo parecia carregar séculos de dor acumulada. Olhou para a representante de Amélia e sentiu o corpo estremecer. Era como estar diante de um espelho de carne e memória. A voz saiu trêmula, mas cheia de verdade. Eu vejo você. O choro veio como enxurrada, libertando o peso dos ossos. Marina estendeu as mãos, reconhecendo a dor que não era sua. Você tem um lugar em nossa família. Sempre teve. A sala inteira pareceu vibrar com a força da declaração.
O ar tornou-se mais leve, como se portas fossem abertas. A representante sorriu entre lágrimas, como quem finalmente descansa. Marina sentiu um calor percorrer-lhe o corpo, dissipando o frio antigo. As dores nas costas cederam, e a respiração tornou-se ampla. Era como se Amélia agradecesse através de cada célula. Eduardo, presente na sessão, observava emocionado e em silêncio. Helena encerrou o encontro com voz firme e acolhedora. Hoje você devolveu dignidade a uma vida esquecida. Marina assentiu, ainda chorando, mas com o coração mais leve. O corpo inteiro parecia agradecer pela libertação conquistada. Pela primeira vez, sentia que havia espaço para viver o próprio destino. Quando a sessão terminou, Marina permaneceu sentada por alguns minutos. As lágrimas escorriam silenciosas, mas havia serenidade em seu peito. A fotografia de Amélia estava em suas mãos, agora sem o peso de antes. Era como se o olhar da tia-avó tivesse encontrado descanso. Helena aproximou-se e tocou-lhe o ombro com ternura. Reconhecer é um ato de amor, disse a terapeuta em voz baixa. Marina assentiu, sentindo que essas palavras marcariam sua vida. O corpo, antes pesado, agora se movia com leveza quase estranha. Era como se uma corrente tivesse sido rompida em definitivo. Ainda havia dor, mas não mais o desespero de carregar o indizível. Eduardo a esperava à porta, segurando uma garrafa de água. Quando a viu sorrir, mesmo em meio às lágrimas, respirou aliviado. Parece outra pessoa, comentou, oferecendo-lhe apoio para caminhar. Marina respondeu: talvez, pela primeira vez, eu seja eu mesma. Os dois seguiram juntos, em silêncio respeitoso, pela rua iluminada. Em casa, Rita aguardava ansiosa, os olhos marejados de culpa. Marina mostrou a fotografia e disse: eu a vi, mãe. Eu a honrei. Rita chorou, reconhecendo que o silêncio não podia mais protegê-las. As duas se abraçaram longamente, como se fechassem um ciclo. Nesse abraço cabiam gerações inteiras que finalmente eram lembradas. Nos dias seguintes, Marina percebeu mudanças sutis em sua rotina. O corpo já não gritava com a mesma violência de antes. As febres desapareceram, e as dores se tornaram raras. Era como se a ancestralidade tivesse encontrado um novo equilíbrio. E ela, enfim, pudesse viver sem carregar destinos alheios. Na escola, os alunos notaram a diferença em seu semblante. Eduardo, especialmente, passou a se aproximar com mais confiança. Havia uma nova energia em Marina, um brilho sereno no olhar. Ela já não se escondia atrás de respostas médicas incompletas. Agora sabia que a cura era também memória, amor e reconhecimento. O tempo avançou, e a vida de Marina retomou outro ritmo. As manhãs deixaram de ser um peso e voltaram a ter cor. Ela caminhava pelas ruas com passos firmes, sem o medo constante. O corpo, antes inimigo, tornara-se aliado em sua jornada. Cada respiração era uma prova de vitória sobre o silêncio. Eduardo convidou-a para um café, sem formalidades nem pressa. Conversaram sobre livros, música e sobre o futuro com simplicidade. Marina percebeu que havia espaço para o amor florescer. Não mais como refúgio, mas como escolha livre e consciente. O olhar de Eduardo era de cuidado, não de piedade. Em casa, Rita aos poucos se permitia falar de Amélia. Histórias antes trancadas ganharam voz em meio às lembranças. Marina escutava cada detalhe como quem recolhe joias esquecidas. E juntas construíam uma narrativa que antes fora negada. Era um ato de cura que atravessava gerações em silêncio. Marina voltou a escrever em seus cadernos. Hábito antigo. Desta vez, porém, não escrevia apenas sobre dor e vazio. Registrava a história de Amélia e o que aprendera no processo. Era sua forma de garantir que a memória não fosse apagada e de transformar sofrimento em testemunho de libertação. O corpo reagia de maneira diferente agora, com vitalidade. Havia leveza nos movimentos, firmeza nas mãos e brilho nos olhos. O medo constante de colapsar havia se dissipado como névoa. Cada gesto simples, cozinhar, dar aula, rir, era celebração. E cada noite de sono era descanso real, não fuga. Num domingo ensolarado, Marina caminhou até o cemitério. Levou flores e deixou-as sobre um espaço vazio, sem nome. Para você, Amélia. Agora ninguém mais vai esquecer, murmurou. Sentiu uma brisa suave, como um abraço vindo do invisível. Saiu dali em paz, carregando consigo a certeza de pertencimento. Os meses seguintes trouxeram a Marina uma sensação inédita de leveza. As dores que antes a paralisavam tornaram-se lembranças distantes. Era como se cada célula tivesse aprendido a respirar de novo. Ela caminhava com passos firmes, sem o medo de cair a qualquer momento. O corpo, enfim,
deixara de ser prisão e tornara-se casa. Na escola, sua presença irradiava calma e segurança. Os alunos comentavam sobre a professora que sorria mais. Eduardo acompanhava esse florescer, respeitando cada passo. Não havia pressa em nomear o que nascia entre eles. Era um amor discreto, mas sólido, construído em terreno limpo. Em casa, Rita permitiu que o nome de Amélia circulasse livremente. Contava histórias da irmã, agora sem o peso da vergonha. Marina escutava e anotava, registrando para as gerações futuras. O silêncio que sufocava as mulheres da família havia sido rompido. E no lugar dele, surgia uma voz coletiva de reconciliação. Num encontro de família, Marina decidiu compartilhar sua jornada. Mostrou a fotografia de Amélia e contou o que descobrira. Alguns ouviram com lágrimas, outros com espanto e resistência. Mas todos, de alguma forma, sentiram o impacto da revelação. Era como se a memória de Amélia tivesse finalmente voltado ao lar. Com o tempo, Marina publicou um pequeno livro de memórias. Não citava nomes completos, mas falava de dor, amor e cura. Era um testemunho para que ninguém mais se sentisse invisível. Leitores se reconheceram naquelas páginas e agradeceram pela coragem. A história de Amélia, enfim, ganhava voz além da família. Numa tarde, enquanto escrevia no parque, uma criança correu até ela. "Professora, a senhora parece tão feliz hoje", disse rindo. Marina sorriu, percebendo o quanto mudara desde o primeiro desmaio. Havia em seu peito um espaço novo, amplo e cheio de vida. Era a prova de que a liberdade herdada podia ser cultivada. Sozinha, ergueu o rosto para o céu limpo e respirou fundo. O vento trouxe novamente o aroma de jasmim, memória da infância. Mas, desta vez, não havia medo nem vazio nesse cheiro. Era apenas um lembrete de que o passado podia ser honrado e de que o presente estava livre para florescer. No coração, Marina sabia que não carregava mais destinos alheios. As correntes invisíveis haviam sido quebradas com amor e coragem. Amélia agora fazia parte da família em dignidade, não em silêncio. E Marina podia seguir seu próprio caminho, inteira e liberta. O legado da liberdade tornara-se sua herança mais preciosa. Gostou dessa história? Então curta, compartilhe e se inscreva para viver com a gente. Mais romances emocionantes de ancestralidade, amor e muita constelação familiar.